Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e entramos hoje no nosso quarto e último dia de meditação do livro de 2 aos Coríntios. Hoje meditaremos no capítulo 11, 12 e 13. Vamos dividir o capítulo 11 em 3 sessões, do 1 ao 6, do 7 ao 15 e do 16 ao 33. No versículo 1 ao 6, Paulo justifica sua loucura. Na segunda metade deste capítulo, ele usará alguns argumentos que normalmente não empregaria. Aqui ele explica o motivo. Ele estava agindo por amor aos coríntios, fazendo tudo para evitar que eles caíssem no engano de falsos apóstolos. Apóstolo Paulo não era louco, mas considerou qualquer defesa baseada nos feitos humanos um tipo de loucura. Assim ele respondeu com esse tipo de argumento em 1 Coríntios 4, do 10 ao 13, e usará a mesma abordagem aqui em 2 Coríntios 11, do 21 ao 29. O zelo de Paulo destaca a importância de nos manter puros e de ajudar outros a fazerem o mesmo. Paulo procurava proteger os coríntios de falsos mestres para apresentar a noiva como virgem ao seu verdadeiro esposo, que é Cristo. Versículo 7 ao 15. Ao invés de se exaltar como outros, especialmente os falsos apóstolos, no versículo 5 ele usa o termo tais apóstolos, Paulo tinha se humilhado para servir, viveu humildemente, não pediu dinheiro aos coríntios, mesmo passando privações. No versículo 8 e 9, ele diz assim: despojei outras igrejas. Paulo recebeu seu sustento de outras congregações. Ele não se fez pesado aos coríntios. Ele não viu o trabalho com uma igreja como um negócio para lucrar materialmente, e sim como serviço e sacrifício. Ele precisava de sustento, é claro, e o recebia de outras congregações. Especialmente ele cita a ajuda recebida da Macedônia durante o seu tempo em Corinto. A humildade do apóstolo Paulo não reflete falta de confiança em relação à sua mensagem ou à sua missão. Vemos no verso 10. Por qual razão Paulo confrontaria esses falsos apóstolos? Para destruir vidas ou mostrar falta de amor? De modo algum. Ele entrou nessa batalha espiritual para poupar os amados coríntios dos estragos e da perdição que os falsos mestres trazem. Satanás e seus servos se apresentam como anjos de luz, como se fossem apóstolos de Cristo e ministros de justiça. Uma das maiores armas do diabo é a sua astúcia. Ele vende a corrupção e a morte, mas em embalagens atraentes que parecem inocentes. Os servos do diabo são muitas vezes pessoas acima de qualquer suspeita, que parece tão sincera que outras pessoas são facilmente enganadas por elas. A melhor vacina contra os falsos mestres e a falsa doutrina é conhecermos a palavra do Senhor, termos intimidade com o nosso Deus, e aí nós vamos distinguir com muita facilidade a mentira da verdade. Versículos 16 ao 33. Essa terceira parte do capítulo 11 é exemplo da loucura de Paulo. Na verdade, ele jamais se defenderia com argumentos carnais, tentando se exaltar. O ponto que ele quer ensinar aqui é simples. Se os servos de Deus tivessem direito de se gloriar, como os falsos apóstolos entre vocês fazem, eu poderia me defender muito bem. Mas de fato não temos direito de nos exaltar. A tolerância dos falsos mestres levará vocês à escravidão espiritual. Os argumentos da loucura de Paulo, a sua genealogia de pura linhagem dos judeus, o seu trabalho, ministro de Cristo que sofria muito por causa da sua fé, preocupação com as igrejas, um peso até maior do que o sofrimento físico. Paulo não se gloriou nestas coisas. A única coisa dele que deu motivo para se gloriar foi a sua própria fraqueza. Quando enfrentou perseguições intensas, foi Deus que deu livramento. A fraqueza de Paulo, até a sua incapacidade de se defender, destacou a grandeza de Deus e o seu poder. A referência está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 17. O cuidado de Paulo para com as igrejas, versículos
28 e 29 do capítulo 11, entre os pesos que ele suportava, Paulo achou mais difícil o peso de preocupação com as igrejas. Ele não está reclamando sobre o trabalho em si, nem o cansaço que ele sentia. Ele tinha tanta compaixão que realmente sofria com as pessoas. Paulo sentiu fraquezas e escândalos dos irmãos em vários lugares, como se ele mesmo estivesse passando pelos mesmos problemas. Capítulo 12. Paulo continua os comentários do capítulo 11, mostrando que ele poderia se gloriar mais que os falsos apóstolos que estavam enganando os coríntios. Embora tenha como se gloriar, ele não faz porque entende bem que toda a glória pertence ao Senhor. Versículo do 1 ao 6. Se fosse para se exaltar, Paulo citaria as suas próprias experiências espirituais, principalmente as suas visões e revelações. Até uma vez ele foi levado ao terceiro céu, o paraíso, onde ouviu coisas que o homem não pode falar. Mas esta experiência não deu motivo para Paulo se exaltar. Foi algo que ele recebeu, não algum ato que ele fez. Foi Deus que lhe concedeu esta bênção e Paulo continua sendo um mero homem. Conheço um homem. Paulo se esforçou tanto para evitar a vanglória que nem se identificou aqui. A experiência, obviamente, era dele mesmo, mas ele não quer dizer eu fui arrebatado ao paraíso. De fato, ele guardou silêncio sobre este assunto durante 14 anos. Se Paulo recusa se gloriar nos seus feitos e nas suas experiências espirituais, ele pode se gloriar no quê? Ele já falou várias vezes, na sua fraqueza. Alguns dos detratores de Paulo o consideravam fraco. Vemos no capítulo 10, verso 10, no capítulo 11, verso 21. No seu argumento aqui, ele torna seu ponto fraco em ponto forte. Ele se gloria na fraqueza porque a fraqueza dele destaca com mais clareza a força de Deus. Capítulo 11, verso 30, capítulo 12, 5 e 9 e versículo 10 e capítulo 13, verso 3. Continuando, versículos do 7 ao 10. A ilustração de fraqueza que Paulo escolheu foi de algum sofrimento que ele descreve como espinho na carne. Ele não identifica o espinho, mas fala algumas coisas interessantes que nos ajudam quando enfrentamos diversos tipos de sofrimento em nossas vidas. O espinho na carne, na verdade, servia para combater qualquer tendência de se ensoberbecer ou se exaltar. Nas fraquezas, lembramos da nossa dependência de Deus e do fato que somos insignificantes em comparação a Ele. Paulo cita que pediu 3 vezes, mas Deus recusou tirar o espinho de sua vida, respondendo que sua graça bastaria na vida de Paulo e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Uma vez que Paulo aprendeu a entender as coisas dessa maneira, ele sentiu prazer nas fraquezas, injúrias, etc., pois nestes momentos ele viu o poder de Deus com mais nitidez em sua vida. Vejamos uma referência no livro de Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4. Quando Paulo era fraco, em termos de circunstância desta vida, ele se sentiu mais forte por causa da força de Deus na vida dele. Versículo 11 ao 13. Paulo considerou toda esta loucura desnecessária e constrangedora. Os fatos deveriam ter sido evidentes aos coríntios. Ele não era inferior aos falsos profetas. Ele apresentou as credenciais do apostolado, dos milagres aos coríntios. O fato que ele não recebeu sustento da igreja dos coríntios não a fez inferior às outras. E ele pede perdão pela injustiça de não ser pesado para eles. Continuando dos versos 14 ao 18, Paulo não pretendia ser pesado na próxima visita a Corinto. Ele não foi atrás dos bens e sim procurou as pessoas. Ele não se interessou pelo dinheiro dos coríntios. Paulo se gastou no trabalho em prol das almas dos outros irmãos. Voltando a usar um tom de ironia, ele diz que prendeu os coríntios com dolo,
no verso 16. Assim ele chama a atenção ao fato da sinceridade e falta de qualquer egoísmo no seu trabalho. Nem ele, nem os seus companheiros tinham explorado os coríntios. E finalizando o capítulo 12, com os versículos do 19 ao 21, mostrando a sinceridade do seu amor para com os coríntios, Paulo faz mais um apelo incentivando-os a praticar a pureza. Ele não gostaria de encontrá-los na prática do pecado. Capítulo 13, do verso 1 ao verso 4, Paulo se preparou para visitar Corinto pela terceira vez. Vemos no capítulo 12, verso 14. E estaria preparado para confrontar os falsos apóstolos com a justiça que a palavra de Deus exige. Paulo mostrou certeza de que Cristo falava nele e afirmou a sua fé no poder de Jesus. Jesus morreu na fraqueza, mas ressuscitou e vive no poder. Paulo e qualquer outro é fraco. Vejamos no capítulo 12, versos 10, mas vive pelo poder de Deus. Continuando dos versículos do 5 ao 10, Paulo desafiou os leitores que se examinassem para verificar a sua situação espiritual. Enquanto Paulo sugeriu a possibilidade que os coríntios fossem reprovados, ele falou com confiança de sua própria posição e pediu que eles reconhecessem que ele não era reprovado. Paulo continuou orando para que os coríntios fizessem o bem sem depender da atitude deles em relação a ele. Paulo não faria nada contra a verdade e se regozijaria se os coríntios fossem de fato fortes. As correções que Paulo fez por carta tinham o propósito de evitar uma reprovação mais forte na visita a Corinto. Verso 10. Se for necessário ser duro, ele o faria com a autoridade que o Senhor lhe concedeu. E continuando com o versículo 11 e 12, como costumava fazer, Paulo vai encerrando a carta com algumas saudações para os irmãos, e ele enfatiza a união e paz entre os irmãos e o amor fraternal. Queridos, queria deixar dois textos para a meditação dos irmãos. Um está em 1 Coríntios 11, 28 e o outro em 2 Coríntios 13, 5, onde Paulo escreve que deveríamos examinar a nós mesmos. Quando Paulo nos provoca a fazer uma autoanálise, um autoexame, Paulo queria que nós entendêssemos que o segredo não é olharmos para a vida das outras pessoas, nem para o erro, nem para os acertos dos outros. Mas é necessário esse autoanálise, esse autoexame. E quando você fizer esse autoexame, se você chegar a um resultado diferente de que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que não há mérito algum em nós, que não há nada em nós que possa repousar o mérito da graça de Deus, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se o resultado for ao contrário desse, é porque você precisa da cura do Senhor, você precisa da graça do Senhor sobre a tua vida. Por isso, examine-se a cada um de vocês e veja como que está a sua vida com o Senhor. E assim finalizamos mais um livro para a glória do Senhor. Que você continue firme, não desanime, traga mais pessoas para estar aprendendo a palavra do Senhor juntamente conosco. E agora eu quero finalizar com vocês, porque fiquei devendo o versículo 13 do capítulo 13. Esse versículo ele é usado em praticamente todas as igrejas ao finalizarmos um culto. E eu quero finalizar o livro de 2 Coríntios com ele também. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.